1 Timóteo, capítulo 2, verso 9 ao 15. Todos acharam? Todo mundo? Vamos ler. Versículo 9, tá? A gente vai ler o versículo e vai dando continuidade, tá bom? Versículo 9 diz assim: Quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não com tranças elaboradas, nem com ouro ou pérolas ou roupas caras. Vou repetir. Quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não com tranças elaboradas, nem com ouro ou pérolas ou roupas caras. Tá bom? Esse versículo primeiro. Nós falamos domingo passado sobre qual seria o padrão de homem que Paulo pensa para a igreja. Ele ora o tempo todo, mas ele precisa ter a mão santa, sem ira e contendas, ou animosidade, que seria uma mágoa que fica guardada no coração, causando contendas. Esse é o padrão que nós aprendemos no culto passado. Hoje, nós vamos entender um pouquinho o que Paulo pensa sobre a mulher. Para alguns aqui tem alguns versículos polêmicos, que na verdade não são polêmicos, são bem simples de entender, quando a gente entende o que acontecia na época. A primeira ideia é, Paulo ele vai tocar na questão da roupa. E por incrível que pareça, quando a gente fala de roupa, principalmente quando se fala em mulher, a gente pensa em roupa curta. Apesar de estar errado, não é isso que Paulo quer falar aqui. É sobre algo muito mais comum do que talvez muitas mulheres acham que é correto. O que está acontecendo nessa época? Não é a Diana daqui, mas existe uma deusa chamada Diana, né? E tem uma curiosidade nessa época, que existiam as sacerdotisas dessa deusa Diana. A deusa Diana, ela tem a ver com a ideia da colheita, da fertilidade, da sexualidade, uma pureza meio grega, que não é essa pureza bíblica que nós falamos. Ela tinha sacerdotisas, então tudo que eu vou falar aqui agora tem a ver com as sacerdotisas da Diana, que não é a da nossa igreja, mas a deusa Diana. O que essas mulheres faziam? Elas têm três coisas importantes aqui para a gente entender, prestem atenção. Elas eram o padrão da sociedade de todas as mulheres da época. Qualquer mulher gostaria de ser igual a uma sacerdotisa da deusa Diana. Porque elas se arrumavam muito bem, elas ensinavam, elas tinham postura, elas eram independentes, elas eram inteligentes e elas se arrumavam muito bem. Só para vocês terem uma noção, essas sacerdotisas, elas ditavam a moda. A moda da época, eram elas que davam o pontapé inicial. Então elas eram conhecidas por usar roupas muito caras, um cabelo muito enfeitado, é aquilo que nós chamamos de... Elas usavam uma maquiagem que deixava a pele mais clara. Então elas eram conhecidas pelo esbanjar a beleza, esbanjar coisas caras, joias caras, roupas caras. Era esse o padrão. Agora, mulheres, prestem bem atenção. O que está acontecendo na igreja? Mulheres da sociedade grega, elas começam a se converter. Prestem atenção. Na mesma igreja, existe uma mulher judia e uma mulher grega. A mulher judia, preste atenção para mim aqui, por favor, ela é um pouco mais simples
e ela não tem tanta voz como na cultura grega. Então ela é uma mulher mais recatada de casa, e você tem pontos positivos e muitos negativos na forma que um judeu tratava uma mulher. Muitos pontos negativos também, apesar de alguns positivos. Então você imagina numa igreja uma mulher judia um pouco mais simples, e de repente começa a se converter mulheres gregas com um poder aquisitivo maior, mais dinheiro. E para você ser uma sacerdotisa, você tinha que estar na classe média alta. Você tinha que ser uma mulher rica. Então o sonho de qualquer mulher, naquela época na Grécia, era ser rica, era usar as roupas mais caras, era usar as joias mais caras e ter um cabelo que esbanjasse e ostentasse beleza e riqueza. Era isso que acontecia. Então elas começam a se converter. Quando elas começam a se converter, você vai ter um choque entre dois tipos de mulheres diferentes, a judia e a grega. A grega independente entende muito do conhecimento secular, se arruma muito bem, se cuida muito bem, é muito independente. Ela começa a olhar para a judia mais simples e começa a falar: está errado. Você não tem que ser assim. Você tem que se cuidar, você tem que ser independente, você tem que ter postura. E começou essas trocas dentro da igreja. E é por causa dessa tendência grega que Paulo precisa aconselhar urgentemente a igreja. Urgentemente. E é por isso que vai chocar um pouco aqui, e vocês vão entender por quê, mas eu quero que vocês tenham em mente essa cultura grega dessas sacerdotisas da Diana. Tá bom? Todos entenderam? Olha o que Paulo vai falar aqui, que tem tudo a ver, no versículo 9. Quero que as mulheres se vistam modestamente. O modestamente não tem a ver com roupa curta aqui nesse texto, apesar que nós sabemos que não é bom que uma mulher use roupa curta. O modestamente tem a ver com: não humilhe suas irmãs porque ela não tem o mesmo dinheiro que você tem. É totalmente ao contrário que muitas vezes a gente usa o texto. O modestamente tem a ver com: nem tudo tem a ver com o poder aquisitivo que você tem e com a roupa cara que você usa. Então ele pede o seguinte: quero que as mulheres se vistam modestamente. Olha como ele vai começar a desenvolver o texto: com decência e discrição. Aí ele usa: não com tranças elaboradas. Tranças elaboradas eram uma característica das sacerdotisas da deusa Diana. Nem com ouro ou pérolas ou roupas caras. Eu fui puxar um dado sobre essas roupas caras. As roupas eram tão caras que até os ricos da época, eles sentiam o peso do preço da roupa de uma sacerdotisa Diana. Até para um rico da época, era algo pesado. E o que acontecia? Como essas mulheres ditavam a moda, as mulheres mais ricas pressionavam seus maridos, porque elas queriam ter roupas, joias, e elas queriam imitar as sacerdotisas da deusa Diana. Então você imagina um pouco do mau lençol que ficavam os maridos, inclusive aquele que ganhava pouco. Ele se via envolvido em discussões, ele se via envolvido em questões que ele não conseguiria ajudar ou dar para sua esposa aquilo que ela tanto queria. Mais adiante, uma consideração importante é quando a gente olha para 3 palavrinhas que eu achei importante no texto, no 9. A primeira é a palavra modestamente, que é uma palavra que significa organizado, apropriado, que reflete piedade. Presta bem atenção. Organizado, apropriado, que reflete piedade. Por que Paulo então pede que elas se vistam de forma modesta? Porque Paulo começou a perceber que a igreja estava se transformando num desfile de moda. E que muitas mulheres, inclusive, elas não conseguiam cultuar no culto público de tanto adereço que elas tinham.
Tá, pastor, como é que você pode aplicar isso aos dias de hoje, se talvez ninguém aqui tenha tanto dinheiro assim para chegar aqui dessa forma? Mulheres, eu preciso que vocês me deem atenção agora de forma mais restrita. Quantas de vocês já se aborreceram para vir para o culto por não ter a roupa ou acessório que vocês queriam? Não sei se alguém já passou por isso. Quantas mulheres se sentem tristes porque às vezes não tem a mesma roupa ou o mesmo acessório que uma fulana da igreja, ciclano, uma amiga, uma irmã tem? A parte estética, a parte da roupa, a parte dos acessórios, se a mulher não tiver cuidado, ela até sente inveja de quem tem. Isso é real. Ela se incomoda, ela cria guerras, ela chega perante o marido e ela se compara, tá vendo a fulano que ela tem, tá vendo o que o marido dela dá? Se não tiver cuidado, por conta desse comportamento que a vaidade traz, o exagero traz, você pode estar cometendo um grande erro, prejudicando o seu casamento, tendo problema com pessoas e se comparando e querendo ter vida de outras pessoas que não é a sua vida. Então, quando eu entendo a palavra modestamente, eu estou colocando aqui em prática o significado de aquilo que é apropriado. O que é apropriado para nós que estamos aqui? Essa é a primeira pergunta que se faz. Quando eu pergunto o que é apropriado para que você use nesse lugar, isso também, por incrível que pareça, serve para os homens. E é um assunto que eu nunca falei aqui para vocês, mas não é apropriado, não é uma questão de usos e costumes. É uma questão de não é apropriado para um lugar formal que nós estejamos usando certos tipos de roupas. Vocês já pararam para raciocinar sobre isso? Se eu for no local formal, né? Se eu for, por exemplo, numa audiência, você iria de short? Que roupa você usaria? Então, cabe ao cristão, principalmente à mulher, ela raciocinar sobre isso. Por quê? Porque isso sim é um ponto delicado, porque quando a gente toca no que a mulher deve vestir, a cultura é tão pesada em volta disso que elas já querem achar que você quer dizer o que elas vão fazer. E se você me perguntar assim, pastor, você quer mandar no que a gente vai vestir? Não, não quero mandar, mas a Bíblia quer. Esse é o ponto, a Bíblia quer. A Bíblia quer que você reflita e pense, é apropriado ou não é apropriado? Agora é óbvio, eu já me deparei com situações que são ao inverso disso. Porque às vezes o que é apropriado não é o que um homem pervertido diz que é apropriado. Não sei se vocês estão me entendendo. É porque às vezes acontece de homens serem tão pervertidos que eles conseguem enxergar a maldade em qualquer centímetro quadrado, milímetro da existência de uma mulher. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando que tudo que a gente faz deve ser para a glória de Deus. E vocês, mulheres, devem se preocupar, preste bem atenção aqui para mim, vocês devem se preocupar com o que é apropriado. Vocês devem estar em mente o ambiente que eu estou, o local onde eu vou, o que é apropriado. Esse é o primeiro pedido de Paulo. O segundo pedido de Paulo é: Paulo entende que o que é apropriado para você não é apropriado para o outro, correto? Então, para ele fechar essa conta, ele fala: decência. Seja alguém decente. Agora, no texto, em grego, a decência, ela também não é só para o que é curto, mas também ela é para o que é exagerado. Por exemplo, para Paulo, uma mulher que usa uma roupa curta e uma mulher que acha que está num desfile de moda, se enche de joia, cabelo, tudo, e exagera na mão, vou usar um vestido de cauda longa, também é falta de decência. Olha que coisa curiosa. Então, eu já me deparei com as duas situações, tanto a roupa curta,
Mas eu também já me deparei com desfiles de moda. Parece que é uma formatura, sabe? E, de repente, maquiagens carregadas, enfeites carregados, a ponto de você entrar por um lugar e parece que você chegou e você vai ser homenageado. Então, para Paulo, a decência é estar. Ele não está combatendo você se arrumar. Ele não quer que você não use seu brinco, que você não use sua maquiagem, que você não use essa roupa, mas ele quer deixar bem claro, na igreja e na vida cristã, você não pode querer que as pessoas te olhem. Sabe quando você se arruma para que os outros notem que você está bonito? No pensamento cristão não pode existir isso. Mulheres, olhem bem para mim. No pensamento cristão, sabe aquele ditado do mundo? A mulher se arruma para que outra mulher possa ver. Tem esse ditado? Para que a outra mulher possa olhar, e em algumas situações, mulheres se arrumam para outros homens. No pensamento cristão, não pode funcionar assim. Paulo pede modéstia, decência, e aí ele fecha, discrição. O que eu quero dizer com isso? Aqui é um local aonde nós não podemos chamar atenção. Quem está me entendendo? Aqui é um local formal, aqui é um local onde o centro das atenções é Cristo. Por que eu estou te falando isso? Porque eu já participei de ambos contextos de igreja. Eu já fui de uma igreja de usos e costumes, onde você não usava maquiagem, mas usava apenas vestes longas, e as vestes longas eram desfiles de moda. A gente até brincava, era uma brincadeira de menino que a gente fazia, que a irmã tinha couro de sereia, que era muito colado, parece que ela tinha pele de sereia. E a gente que era mais novo, a gente ficava encarnando no outro, olha, irmão, pele de sereia. Porque às vezes a vaidade, preste bem atenção, para Paulo, a vaidade, quando a gente diz na luxúria da mulher, ele pode estar na mulher que usa roupa curta e na mulher que usa roupa comprida. É um sentimento, é uma mentalidade, é uma intenção. Vocês estão entendendo? É uma intenção. O que Paulo quer deixar claro? Presta bem atenção, mulheres. Está entrando novas mulheres na igreja, com poder aquisitivo alto, com as roupas mais caras da época. E elas estão vendo mulheres que são mais simples, e elas querem mudar o jeito de algumas mulheres de ser. Por quê? Como era o jeito de mudar essas mulheres de ser? Era mostrar para essas mulheres que elas estavam fazendo errado, que elas deveriam se valorizar mais. Só que Paulo vai ter uma preocupação. Por quê? Porque essas mulheres que agora estão entrando na igreja, se convertendo, elas não conhecem teologia. Elas não sabem pregar o evangelho. Elas não conhecem Bíblia. Então elas não podem falar ou ensinar. Elas não têm autoridade para trazer o mundo secular para dentro da igreja, achando que pode ensinar uma mulher a ser o que é ser uma mulher, se ela não sabe nem o que a Bíblia diz sobre ser uma mulher. E eu quero deixar bem claro para vocês, mulheres. Se você não sabe o que a Bíblia fala sobre o que é ser uma mulher, você não pode abrir a boca para falar e aconselhar outras mulheres. Eu estou falando para quem é cristã. Amém? Para quem é cristã. Se você não sabe o que Deus quer que você seja, você não pode coisa alguma falar o que uma mulher deve ter ou deve ser. Assim como eu falei para os homens, nós estamos falando para as mulheres. A preocupação de Paulo primeiro é: você sabe o que a Bíblia fala sobre quem você é? Como é que vocês querem ensinar outras mulheres a ter uma ótica mundana de vida, quando vocês nem sabem quem vocês são em Cristo? Então Paulo não estava resolvendo um problema fácil. E aqui a gente abre um parêntese, preste bem atenção, para todas as mulheres que estão aqui. Todas as mulheres. Tenha cuidado quem te influencia. Vamos taxar o telhado hoje, né? Amém.
Um horário desse já estava molhando, né? Tá tudo bem aí? Tá respingando alguém aí? Não, amém. Glória a Deus. Deus já foi testar hoje, né? Então, mulheres, o que eu queria deixar muito claro para vocês é a preocupação de Paulo para a igreja da época é que tipo de mulher tem te influenciado ou que tipo de mulher você está observando. Mulheres, olhem bem para mim. Vou repetir qual era o sentimento de Paulo. Que tipo de mulher você tem se influenciado e observado a vida? Numa era de Instagram, que você fica olhando as blogueiras e a vida de mulheres ricas, está bem diferente do que na época de Paulo, porque Paulo, ele estava enfrentando algo que estava chegando na igreja. Agora é pior, porque deitado na tua cama, sentado no teu sofá, na tua cozinha, você pode ser influenciado por mulheres que não têm princípios nenhum. E se você não tiver cuidado, você vai pensar assim, não, mas eu sou forte. Deixa dar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Daqui a pouco você vai reproduzir falas que essas mulheres estão falando. Daqui a pouco você vai querer aquilo que aquelas mulheres têm. Daqui a pouco você vai querer aquela vida que aquelas mulheres têm. E elas vão aparentar ser mais felizes que vocês. E chegará ao ponto que vocês vão olhar para a vida cristã que vocês têm, vocês vão achar a vida ruim e vocês vão querer ter aquela vida que aquela mulher tem, até vocês descobrirem que aquelas mulheres são infelizes. Amém? Estão me escutando aí? Vou falar um pouco mais alto aqui. Nesse versículo, a preocupação de Paulo é: mulheres, cuidado com as mulheres que te influenciam. Cuidado com as amizades que você tem. Cuidado com as pessoas que convivem à tua volta. Cuidado. E isso, puxando um pouco para o lado dos homens, a gente precisa observar isso. E a nossa mulher ficando com raiva ou não, a gente precisa falar, essa pessoa não serve para andar com você. E vocês mulheres podem falar, não quero, é demais, porque tu é não sei o que, deixa falar. Mas depois, quando a influência de mulheres mundanas, sem conteúdo bíblico, estiverem escravizando vocês vão culpar os maridos de vocês de não darem atenção para vocês e de não auxiliarem vocês. Então eu já quero que vocês imaginem agora as amigas que vocês têm. Quem são as pessoas que vocês mais conversam? Quem são as pessoas que vocês assistem? Eu assisto todo dia os stories da Virgínia. Daqui a pouco você vai querer colocar um biquíni e ficar aparecendo. Daqui a pouco usar um biquíni fio dental é normal. Daqui a pouco falar certos palavreados vão ser normais. Então não achem que isso é besteira. Qual é a preocupação de Paulo nesse texto? Esteja atenta com as pessoas que vocês andam, porque de tanto conversar com essas pessoas, você vai começar a pensar como elas pensam. Não, pastor, mas eu sou cristã, eu tenho a palavra de Deus, eu não vou me influenciar. Quer que eu te dê um exemplo? Por que você vai se influenciar? Tem um teste. O teste é o seguinte: ela é tua amiga, mas tu nunca pregou o evangelho e confrontou ela quando ela ficar com raiva de ti. Tu não consegue fazer isso, ela vai te influenciar. Se essa tua amiga, tu não consegue falar de Cristo, falar sobre o evangelho, e você vive com ela como se tudo fosse normal, ela já está te influenciando a ponto de ela calar o evangelho que existe dentro de você. E o que mais dói é mulheres que ainda usam esse tipo de amiga para se aconselhar ou para contar aquilo que sentem. E acham que isso é normal. Isso não é normal.
A preocupação de Paulo é o seguinte: essas mulheres estão influenciando a igreja a terem um pensamento secular, de consumismo. Não, pastor, eu não sou assim. Vou dar um exemplo para vocês. Se tiver alguma mulher aqui que gosta de se endividar por causa de roupa, por causa de joias, gasta mais do que tem e ainda fica com raiva quando o marido diz não, parabéns, Paulo te expulsaria da igreja. Você é uma má influência. Você quer saber o teste de uma esposa que realmente está moldada por um caráter de Cristo? É quando o marido fala assim, não dá. Qual é a preocupação de Paulo? Essas mulheres, elas deixam os seus maridos agoniados, porque elas querem a blusa e a roupa mais cara. Elas querem aquela joia, elas querem aquele adereço, elas querem aquele cabelo. A ponto de, na cultura grega, os ricos terem medo que suas mulheres fossem influenciadas pelas sacerdotisas da deusa Diana ou Artemis. Vocês têm noção do que é isso? O cara que tem dinheiro, ele tinha medo que a mulher dele fosse influenciada pela tendência da época. Qual é a tendência da época? Eu só estou feliz se eu tiver a roupa mais cara, se eu tiver a joia mais cara, se eu tiver os presentes que a moda me faz ter. E Paulo está mexendo especificamente na satisfação da mulher. Uma coisa que é viva na vida da mulher é a falta de contentamento. Mulher, ela tem um problema grave de ficar infeliz o tempo todo. E se ela não tiver cuidado, ela só fica feliz quando ela tem presentinhos e coisas que ela gosta. Existem mulheres que ficam violentas quando recebem um não. E a preocupação de Paulo era: essas mulheres não podem acabar com o pensamento correto dentro da igreja a respeito de uma mulher. Porque o que Paulo pensa? Paulo pensa o seguinte: a mesma energia que as mulheres da época usavam para comprar roupas caras, para comprar vestidos caros, Paulo quer que elas tenham a mesma paciência e a mesma força para olhar a podridão que tem dentro delas. Eu quero deixar um negócio bem claro para vocês. Se vocês derem uma pesquisada, como era para se comprar uma roupa, os vestidos para serem feitos, você não tem fábrica, é mão, correto? Então durava mais de um mês para fazer um vestido. Elas montavam, elas pesquisavam, elas gastavam o tempo delas pesquisando as pedras, pesquisando os tecidos, diminuindo, ajustando. Então, o que você fica o tempo todo no teu celular, na Shopee, né, nesse aplicativo de compra, quando você olha, você perdeu 6 horas do teu tempo e não consegue ler a Bíblia ou orar, é a mesma coisa que acontecia com essas mulheres. Olha só, olha que coisa interessante. O tempo delas todo era consumido. Elas gastavam o tempo dela todo para entender de tecido, pedras preciosas, penteados de cabelo, sandálias que elas iriam usar e maquiagens que elas poderiam comprar. E Paulo vai falar o seguinte: ei, pegue esse tempo de vocês. Por que eu estou falando isso? Porque o índice de mulheres que estão fracas espiritualmente é gigantesco. O índice de mulheres que estão abaladas emocionalmente ou sentimentalmente é grande. Tirando aquelas pessoas que estão doentes, tem muitas pessoas que não têm uma patologia, mas têm um estilo de vida como se tivesse. Olha o que Paulo vai dizer. Presta bem atenção. Olha o versículo 9 de novo, para fixar. Quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição,
não com tranças elaboradas, nem com ouro ou pérolas ou roupas caras. Pastor, como é que eu me adequo, como é que eu me enquadro nisso? Se você está me olhando aqui, mulher, presta bem atenção. Tu não ora, tu não lê a Bíblia, tu está desanimada, tu não tem energia para nada de Cristo. Mas se eu falar assim, vamos no shopping, tu tem disposição, tu suporta a dor da perna, tu tem tempo para procurar horas e horas uma roupa que você quer, você tem energia, vitalidade, alegria, a ponto de se endividar por isso, prejudicar toda a tua casa, mas não tem tempo e prazer em Deus. Tu é esse tipo de mulher aqui. Aonde vocês encontram prazer? Fala Jesus. Não é para repetir não. Se falar Jesus, você não sente nada. Agora fala, vamos comprar? Onde que Paulo quer comparar? Essas mulheres, elas gastam sua vida para consumir. Elas só estão felizes se elas consumirem, se elas estiverem na moda, se elas estiverem com joias caras, com penteados caros. Só que essas mulheres que já estão aqui dentro, não é que elas não precisem se cuidar, mas nós não podemos deixar o ensino ser corrompido. Qual é o ensino que não pode ser corrompido? Olha o próximo versículo. Versículo 10. Mas com boas obras, como convém às mulheres que professam adorar a Deus. Olha o que ele vai falar, em vez de tu se vestir com trança, com roupa assim, pega e te veste de boas obras. Pastor, o que é isso na prática? Olha para mim aqui, mulheres. Vocês estão maquiadas, com brinco, roupa, mas são desequilibradas, amarguradas, sentem inveja, gostam de flertar com coisas pecaminosas. Eu só tenho uma coisa para falar com vocês. Vocês são as mais infelizes das mulheres. Porque se eu te fizer uma pergunta agora, essa roupa que tu está usando, bonita, é igual à vida espiritual que tu tem? Mulheres que não têm vidas espirituais, mulheres que não têm vida com Deus, encontrarão sua satisfação no consumismo. Olha o pensamento de Paulo, uma mulher cristã primeiro se veste de boas obras e depois compra as coisas. Mas todo mundo tem uma roupa nova, todo mundo tem um brinco novo, toda mulher tem uma maquiagem, mas há 5 anos tem uma vida espiritual medíocre. Há 3 anos não resolveu sua falência espiritual. Eu espero que vocês saiam daqui hoje e vocês, ao invés de ir para o aplicativo comprar mais coisas ou ir para o shopping essa semana, vocês abram a porta do estudo bíblico e da oração e vocês possam renovar as roupas espirituais de vocês, porque talvez vocês estejam igual um mendigo fedendo. Mulheres que professam adorar a Deus são vestidas de boas obras. Para Paulo, uma mulher cristã primeiro se preocupa com a aparência interna e depois se preocupa com a aparência externa. Está arrumadinha? Mas tem mágoa aí do coração? Está com um brinco novo? Mas não ora faz quanto tempo? É esse o confronto de Paulo, e ele não está muito alegre. Paulo está até um tanto estressado,
Porque ele sabe o perigo que isso vai acontecer. Você sabe por quê? Porque essas mulheres, elas não criam seus filhos. Muitas não têm filhos, e as que têm filhos entregaram no braço de uma ama. Olhem para mim, por favor, olhem para mim. Muitas entregam no braço de uma ama de leite, e elas nem têm contato com o filho. Aí olha a cajadada que Paulo vai dar no próximo versículo, 11. A mulher deve aprender em silêncio e com toda a submissão. Paulo olha para essas mulheres e fala assim: olha, calem a boca de vocês. Vocês não têm autoridade para aconselhar nenhum tipo de mulher, porque vocês não sabem quem é Deus. Não venham trazer para a igreja um pensamento mundano. Porque uma mulher de verdade, ela se veste de boas obras, e ela entende que a principal função dela é viver em concordância com o marido. A palavra aprender, no versículo 11, significa aprender de forma contínua e respeitosa. Por que eu dou ênfase no contínuo? Porque a palavra que Paulo vai usar para mostrar que a mulher ela precisa entender que uma das funções dela é aprender. Tem aquela mulher que fala assim: eu já sei. A palavra que Paulo usa aqui é: você nunca vai parar de aprender. Uma mulher cristã entende que nunca sabe o suficiente e que ela está no aprendizado contínuo. Mas pastor, o que significa aprender em silêncio? Estão amordaçando as mulheres? O que é isso? A palavra silêncio, resquecia, significa tranquilidade, postura receptiva. Um dos principais papéis da mulher, e uma das características de uma mulher cristã é aprender a ouvir. E você sabia que nos aconselhamentos bíblicos, quem escuta mais são os homens? Geralmente no aconselhamento bíblico de casal, a mulher sempre está falando mais, ela não respeita o que a gente está dizendo, ela diz que já sabe tudo, e o homem sempre está calado. O homem escuta, mas a mulher, qual é o maior problema dos maridos? Cadê o pessoal casado? Diga amém. O maior problema dos maridos é porque a esposa não entende o que ele fala. A esposa acha que ele está com implicância, a esposa acha que o marido não sabe o que está dizendo. As maiores brigas que eu já tive que resolver como pastor é de mulheres que não conseguem escutar o marido. Você acha que Paulo, na época de Paulo, não acontecia a mesma coisa? Sabe o que é mais engraçado? Que a maioria dos índices das evangélicas é: eu não quero escutar meu marido, mas eu vou escutar fulana que não é evangélica. São inúmeras situações do marido falar para a mulher: é X. E a mulher: não, eu vou perguntar para o fulano, para o pastor, e o pastor fala a mesma coisa que o marido disse. Mas parece que só serve se você escutar alguém de fora. Solteiras, tu já é solteira e não gosta de escutar? Quando alguém fala para ti, te corrige, tu rebate 1000 vezes, 3000 vezes, você vai ser uma mulher problemática no casamento. Escute. Após acabar, você se pronuncia. Para Paulo, traduzindo para o paraense, a mulher deve aprender continuamente em silêncio, com tranquilidade e postura receptiva. É o marido que chama a mulher: eu preciso conversar com você.
vamos mudar isso, porque não tem como ficar desse jeito. Como é que você recebe? Você sabe qual é a maior reclamação das mulheres evangélicas? Você sabe qual é? Não é o IBGE que fez, não, isso é eu que, esses anos todos. Eu queria ter um marido que fosse meu líder espiritual. Porque se eu tivesse um marido que fosse meu líder espiritual, as coisas seriam diferentes. Não seria diferente coisa nenhuma. Porque às vezes que ele tentou ser, tu não deixou. Às vezes que o cara tentou ser o líder e falar, não vamos por aqui, vamos por aqui. Tu rebateu ele. Às vezes que ele te falou, não, tu não gostou. Então o problema não está apenas na ausência de um marido que não é líder, que é a falta de um marido que é líder espiritual. O problema está nessa falta de capacidade de aprender, de escutar com tranquilidade e postura receptiva. Pastor, mas o Paulo está exagerando. Porque ele fala que a gente deve aprender. Eu já entendi que aprender é de forma contínua. Eu não tenho que ser arrogante. Eu tenho que entender que eu preciso receber conselhos. Eu aprendi que agora eu tenho que saber escutar com tranquilidade e não ficar rebatendo. Eu preciso ter uma postura receptiva, mas ele exagerou porque ele colocou submissão. Ele fala para eu aprender em silêncio e com toda a submissão. O que é submissão? Mulheres, repitam comigo: reconhecimento de liderança espiritual. Repete comigo: reconhecimento de liderança espiritual. Olha como é que Paulo fecha a conta. Ele diz o seguinte: vocês que querem trazer o mundanismo para dentro da igreja, primeiro, antes de falar para alguma mulher o que ela tem que comprar, o que ela tem que ser, o que ela tem que fazer, mostrem vocês que assim como são bonitas por fora, são bonitas de boas obras. Quando a gente olhar para vocês, a gente perceber o valor que vocês têm pela obediência que vocês têm a Deus. E aí ele fala o seguinte, uma coisa interessante, porque a mulher deve entender que antes dela falar qualquer coisa, antes dela fazer qualquer coisa, ela precisa saber ouvir, aprender e respeitar liderança. Você sabia que todo mundo tem que respeitar uma liderança? Que hoje a galera tem avesso a isso, né? Tu passou a tua vida inteira respeitando teu pai e tua mãe. Tu vai ter um filho daqui a pouco, uma filha, ou se já tiver, ele tem que te respeitar. Porque, presta bem atenção, a ideologia que fala que ter liderança é errado é o Karl Marx. Que fala que o pai não pode mandar no filho, que fala que o marido não pode ser o líder da casa, porque qualquer tipo de liderança sufoca. Aí pega a criança de 4 anos, que pode agora trocar seu sexo. E não entende que a fase adulta é um desenvolvimento. Eu, quando era adolescente, eu queria ser um monte de coisa. Até hoje, como adulto, eu vou mudando meu estilo. Aos 12 anos, eu queria ser emo. Escutava bandas do tipo. A fase da liderança, ela é muito importante. Para uma criança que está um adolescente, espera respeitar o tempo de chegar à fase adulta, para que então ele possa ser o que ele quer ser. Da mesma forma, dentro de um casamento, a gente entender que não tem que estar se matando para um ganhar do outro, tem que ser uma equipe. Mas mulheres, se vocês ficarem falando o tempo todo que querem um marido bíblico, e na hora que o cara tenta ser um líder, vocês não deixam, quando é que vai existir um líder?
Um líder vai errar. Assim como os adolescentes que estão aqui, os pais podem errar. Mas a gente precisa entender que as lideranças nas nossas vidas, elas são importantes porque elas nos conduzem e nos protegem. Porque toda liderança tem algum ponto que a gente está aprendendo. Para os adolescentes, vai chegar a hora que você vai ter sua vida. Aí você vai falar assim, que saudade do meu pai e da minha mãe. Quando as responsabilidades vierem. Não é assim? Que saudade da minha casa, dos meus pais. Quando chegar a hora da tua independência, você vai perceber isso. O quanto é difícil a vida. Mas quando você casa, era um desespero para casar. Era um desespero para ter alguém. É um amor. Eu não sei viver sem ele. Eu amo demais ele. Eu preciso dos beijos, do abraço dele. Só que para Cristo e para Deus, Ele é a pessoa que vai te conduzir. Ele é a pessoa que vai te direcionar. Ele pode errar? Pode. Assim como Ele também suporta as tuas falhas. Mas Paulo entende que uma mulher de verdade, como dizem Provérbios, ela coloca a coroa na cabeça do marido. Já viu que Provérbios fala a mulher a coroa do marido? Isso é simples. Se tu não deixar ele ser o líder, ele não vai ser. Se tu quiser falar mais do que ele, se tu quiser gritar mais do que ele, se tu quiser saber mais do que ele não vai conseguir ser o que ele nasceu para ser. Em contrapartida, tu também não vai ser o que tu nasceu para ser. Eu estava assistindo ontem a luta do John Jones, do UFC. Assisti algumas lutas, assisti a de boxe que teve. E sabe uma coisa que é interessante? O cara está lutando. E aí, quando o cara está em perigo, tem um outro técnico na beira do ringue falando assim, puxa a mão dele, puxa a mão dele. Porque é alguém que está vendo de fora. A mulher é esse papel fundamental na vida do homem. Ela é a equipe dele. Me diz qual ser humano em qualquer área da existência humana que consegue chegar longe sem uma equipe. Me diga aí. Qual é o lutador? Qual é o piloto de avião? Qual empresa, qualquer lugar na existência da Terra, nós precisamos de alguém que nos ajude. Se a mulher não entender isso, ela vai achar que a vida se resume a consumir, comprar, a ter coisas que o mundo pode te oferecer. Existe um talento em você, mulher, que é o talento de observar aquela pessoa que você vive. E nas noites mais sombrias que ele tiver, você ajudar ele de uma forma que ninguém mais vai ajudar. Agora tu imagina esse homem que está tentando ser um líder. Na noite mais difícil que ele está passando, a mulher está preocupada com o que vai comprar, com o que vai ter, para onde vai sair, o dinheiro e as vaidades da vida. Olha o que ele fala no versículo 12. Não permito que a mulher ensine, não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque Paulo precisa falar dessa forma. Porque estava acontecendo nessa igreja que as mulheres queriam ser homens. As mulheres queriam tomar o lugar dos homens. Nós somos mais inteligentes, nós não somos mais importantes. Nós conseguimos fazer as mesmas coisas que os homens fazem. Mulher, para você ser importante, você não precisa virar um homem. Vocês não precisam virar homem. Para vocês serem importantes de verdade, e eu preciso deixar o meu conselho para vocês, finalizando aqui.
Uma mulher, ela não é importante porque ela compra, porque ela tem. Uma mulher importante é uma mulher que pega uma criança desse tamaninho e faz os homens do futuro serem grandes homens. Sabe por que a gente tem homem covarde hoje em dia? Sabe por que está faltando homem de verdade? Porque há um tempo atrás as mulheres deixaram de ser mulheres. Elas deixaram de entender a preciosidade que elas têm, de cuidar, de amar, de auxiliar, de ajudar nos momentos sombrios. Quando as mulheres começam a esquecer quem são, começa a surgir um monte de cara covarde, banana. O que mais é triste é porque, se vocês não tiverem cuidado, mulheres, vocês são tão egoístas, que vocês esquecem da coisa mais importante que vocês têm na vida de vocês, que são os filhos de vocês. Porque você quer uma vida. Você quer aproveitar o que você nunca teve. Uma mulher de verdade, ela entende o que Paulo está dizendo aqui, ó. Primeira coisa, a preocupação de Paulo. Na igreja cristã existe hierarquia, e não tenha medo dessa palavra, porque a hierarquia correta não é para te prender, não é para te machucar, não é para acabar com a tua vida, é para proteger. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus por fazer parte de uma casa quando era pequeno que tinha hierarquia. Casas que se destroem são casas que não existem hierarquia. Eu acho engraçado que nós estamos com uma cultura nova que as pessoas não gostam de hierarquia. Mas a hora que aparecer um exército de outro país arrebentando a nossa fronteira, querendo fazer a gente de escravo, a hierarquia vai servir. O tenente, o soldado. Porque a hierarquia, ela protege quando ela é feita da forma correta. Deus escolheu os homens para direcionar a sua família. Deus escolheu os homens para lutarem por suas famílias. Mulheres, olhem para mim, por favor. Não é vocês que definem o que é homem bíblico. Não é vocês que definem como é que o marido tem que ser. Quem define como o marido tem que ser é a Bíblia, tu gostando ou não. Não gosto, então não seja evangélico. Vá embora, viva a sua vida e seja o que você quiser ser. Ninguém está te forçando a ser cristã. Ninguém está te forçando a ser serva de Deus. Mas para Deus, Deus trabalha com hierarquia porque Ele é uma hierarquia. Ou não é? Ele é um soberano acima de todos. Ele criou pai, que é soberano sobre o filho. Ele criou mãe, que é soberano sobre os filhos. E ele criou o marido e o pai, que é soberano sobre a família. Você gostando ou não. E aí ele finaliza. Vocês vão entender o que ele quer dizer. Olha o versículo 13. Pois primeiro foi formado Adão e depois Eva. Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que foi enganada e caiu em transgressão. Paulo não quer menosprezar a mulher. Ele quer te falar que desde a fundação do mundo, desde aquela época que a mulher tentou assumir o papel do marido, não deu certo. Ou lá no Éden não foi isso? Ela foi falar com a serpente. Ela foi querer saber o que era. Ela não procurou ele para saber se era aquilo mesmo. Ela tomou a atitude. A Bíblia fala que ela comeu e fez o quê? Deu para o marido. Paulo fala o seguinte: Deus deu a capacidade para o homem ter uma casca mais grossa para que ele consiga enfrentar as dificuldades lá fora. As mulheres que tentam tomar o lugar dos homens, elas são enganadas.
Assim como o homem tenta tomar o lugar da mulher, ele também é prejudicado. Aqui não é quem é mais importante. Aqui é sobre papéis e funções. Vocês sabiam disso? Sabe uma coisa que é interessante? Se eu pegar alguém aqui, vou pegar Ravena, toma Ravena, prega, ninguém vai gostar. Hoje quem vai pregar é Ravena, toma do nada o microfone. Vocês iam gostar? Se eu falar um desrespeito, tu acha que não é um desrespeito para Deus? Ele falar para ti, mulher, eu te escolhi, eu te quero desse jeito. Eu quero que você seja isso. E você não querer ser. A mulher, quando sai do seu papel, ela afronta a existência do ser de Deus. Ela fala para Deus, eu não queria ser isso que você me criou para ser. Para Paulo, quando a mulher toma o lugar do homem, ela vai ser enganada. Ela vai cair em cilada e ela vai prejudicar ela e a família dela inteira. Mulher, gaste a semana descobrindo qual é o papel da mulher cristã. Leia livros sobre isso, assistam vídeos sobre isso. Para de olhar o Instagram, para de olhar essas mulheres mundanas que só consomem. Elas não têm nada para te oferecer. Para de escutar as amizades que não são cristãs, porque não tem nada para te oferecer. Olha o que ele fala. Versículo 15. Olha que coisa linda. Entretanto, a mulher será salva, dando luz a filhos, se permanecer na fé, no amor, na santidade e com bom senso. A salvação aqui não é ir para o céu. Ele está dizendo o seguinte: a mulher que entende a beleza da maternidade vai salvar a sua vida da perdição do mundo. Sabe quando é a caída de uma mãe ou de uma mulher? É quando ela acha que a casa dela é uma escravidão. É quando ela olha para aquilo que ela faz em casa e ela acha que ela é menos importante. Ela acha que ela é inferior. E ela acha que é o marido que é mais importante, porque é ele que sai para trabalhar. Aí sabe o que as mulheres querem fazer? Eu quero trabalhar, eu quero me formar. Não é para ajudar a família. É ego. É para competir com o marido, para mostrar quem tem mais dinheiro e mais capacidade. Para Paulo, a maternidade, o ser esposa, salva a vida de uma mulher. Vocês não têm noção a arma que é uma mulher que encontra alegria em fazer a sua função. A mulher que levanta de manhã e entende, cara, que prazer que Deus me deu de ter um marido, de ter filhos e de ter uma casa. Eu amo esse lugar. A pergunta que eu faço, cuidado para o pensamento vaidoso dessas mulheres que são sacerdotisas da Artemis, não está hoje na tua vida, e você esquecer que uma mulher primeiro se veste bem de boas obras, tem que ser conhecido pelo saber ouvir e aprender atentamente, tem que ser conhecida por ser uma mulher que ama a vida que Deus criou ela para ter, que é a vida, a especialidade de poder ser a harmonia de um lar. Repete comigo assim: a mulher é a harmonia de um lar. Eu já passei todas as lutas da minha vida. Todas. Já passei muita luta na minha vida. Muita luta. Mas a pior luta é se a minha esposa não estiver bem. Vocês sabiam disso? Às vezes as mulheres não sabem disso. Mas a tua vida espiritual ruim é pior do que o teu marido ser espancado na rua. Porque literalmente a mulher coloca a casa em harmonia. O homem não tem essa capacidade. A forma que a mulher conduz a paz de uma casa é uma coisa que não tem igual. Mas sabe o que está acontecendo? Vai existir mulheres que precisam ir lá para o templo da deusa Artemis para ter a vida que tanto sonhou, de luxúria, roupa e não sei o que, e bababá, e aproveitar a vida que não teve.
Aí sabe o que vai acontecer? Até depois de tu usar tanto, aí tu vê uma mulher com uma família simples, tu tem inveja da mulher. Porque apesar das dificuldades, ela tem um marido para abraçar, um filho para dar um cheiro. Enquanto tu está querendo conquistar o que uma blogueira que está infeliz, que está mentindo para ti, que não é a vida que ela tem, que a vida não é esse mar de rosas. Sejam mulheres de verdade. Vocês estão me entendendo? Se vistam de boas obras. Corrijam os maus caminhos de vocês. Como é que está a vida de vocês com Deus? Não vai ter felicidade se não tem Deus. Não vai ter controle se não tem Deus. Se vocês não conhecem Bíblia, se vocês não amam aprender de Jesus, vai ter desequilíbrio, insatisfação, raiva, perdição e, acima de tudo, algo que mata uma mulher, egoísmo. Que vocês possam se deleitar em Deus e que vocês possam entender que existe uma beleza espiritual em ser não o que o pastor está dizendo para vocês serem, em ser o que Deus quer que vocês sejam, vocês gostando ou não. Valorizem a casa de vocês, valorizem o lar de vocês, valorizem o homem que está do lado de vocês, apesar de ser imperfeito, mas que também tem qualidades. Valorizem a vida que vocês têm. Valorizem os filhos de vocês. Eles dão trabalho, mas valorizem. Porque a coisa mais sublime para uma mulher, pastor, o que eu faço para melhorar espiritualmente? Pastor, eu não consigo. O que Paulo fala? Uma mulher é salva, dando à luz. O que significa isso? Uma mulher, ela muda a mentalidade, ela muda a espiritualidade dela quando ela entende: eu preciso ser alguém que quer ser o que Deus quer que eu seja. Para de brigar contra Deus, para de brigar contra a vontade dele. Vocês podem ficar de pé, por favor.